Que a paz de Deus seja com todos. Shalom Adonai para todos. Nesse momento, são exatamente 22 horas e 15 minutos dessa segunda-feira, dia 27 de janeiro do ano de 2025. Me sentei nesse instante aqui a pedido de Deus. O Senhor me havia pedido durante essa semana para mim gravar algo aqui para todos vocês. E nesse instante eu estou aqui sentada para gravar o que o Senhor me mandar. Aleluia. Grandioso é Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero começar assim, irmãos, dizendo para vocês que nessa semana agora o Senhor tem falado comigo, tem mandado eu dizer para todos que irão ouvir nesse instante. Eu dou boa noite nesse instante, né? Mas aqueles que for ouvir durante o dia, tenham um bom dia, que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Quem for ouvir esse vídeo pela tarde, uma boa tarde, que seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Quem for ouvir pela madrugada, uma boa madrugada em nome do Senhor Jesus. Eu venho, porém, vos dizer nesse instante, queridos e amados irmãos, que o Senhor tem me dito durante essa semana, falado comigo, para mim colocar aqui para vocês algo, os acontecimentos que estão previstos para acontecer, isso tudo por revelações de Deus. O Senhor me manda entregar para vocês, mas o que eu vou dizer para vocês, primeira coisa, tem base, viu, irmãos? Não é qualquer coisa, não é palavra de qualquer pessoa, que quer falar algo aqui que não sabe o que está falando, algo que Deus não mandou. Não, irmãos. O que eu vou falar para vocês tem base, e base poderosa, a qual vocês poderão confirmar. Eu peço que vocês confirmem. Vão lá buscar a confirmação daquilo que está sendo falado nesta noite. Amados e queridos irmãos, eu venho, porém, dizer para vocês aqui que desde os meus 18 anos de idade, quando Deus me chamou, naquela época o Senhor me chamou, eu fui para uma igreja, o Senhor me colocou lá dentro daquela igreja para servir a Ele, e ali eu comecei a pregar a palavra de Deus, ainda com meus 18 anos, o Senhor me chamou. E aí, queridos irmãos, desde essa época dos 18 anos que eu abandonei televisão, porém até hoje eu não sou chegada à televisão, não assisto televisão, abandonei realmente a televisão, porque na época que eu fui servir a Deus nessa igreja e logo comecei a pregar a palavra de Deus, essa igreja a qual eu estava servindo a Deus era muito rígida, irmãos. Lá tinha ensinamento contra a televisão, que não era para assistir televisão, e ali a gente obedecia a doutrina ali, obedecia a doutrina de Cristo, obedecia também os ensinamentos da igreja, e ali desde aquele tempo para cá eu não vejo televisão. Esses dias agora mesmo, irmão, só mencionando, diga-se de passagem, naquele caso daqueles dois jovens músicos, né? Os dois ali, esqueci o nome deles agora, de repente. E ali, irmãos, eu pude observar, pude ver que tinha irmãos, tinha crentes, né, irmãos, que
eles disseram com a própria boca deles que eles estavam acompanhando aquele reality show, né? Era um reality, né? De lá onde estavam aqueles dois jovens e estavam acompanhando ali. Eu compreendi que eles estavam acompanhando, porque eles disseram, né? Eles mesmos falaram que estavam acompanhando. E, portanto, cada um faz o que quer, né, irmãos? Cada um faz da forma que acha que deve fazer, que é melhor fazer, da forma que queira fazer. E eu, porém, vim dizer para vocês algo que eu nunca disse, mas eu não vejo televisão, irmãos. Não vejo, assim, televisão. Alguma coisa que passa é no celular, algum noticiário que, de repente, a gente vê é no celular, né? Não vejo televisão porque desde os meus 18 anos que eu abandonei televisão. E aí, irmãos, eu venho dizer para vocês assim, que esses dias agora o Senhor disse para mim, minha serva, assim, 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 assim. E o próprio Deus falou, minha serva, tem base em tudo aquilo que eu vou te mostrar. Irmãos, o Senhor está mostrando algo. Não nada que acontece, porque o que acontece está acontecendo, irmãos. Mas o Senhor vem me dizer para mim, pedir para o Brasil orar. Pedir para nós, os servos de Deus, orarmos a Deus, irmãos. Pedir para nós termos caridade. Pedir para nós ter amor um pelos outros. Um servo ama outro servo. Um servo de Deus tratar o outro servo como superior a ele, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. O Senhor vem dizer que os tempos estão difíceis, irmãos. E o Senhor traz aqui, quando eu digo para você que tem base no que eu vou dizer, não é qualquer coisa que eu vou dizer aqui, o próprio Deus essa semana me disse essas coisas. E falou para mim, minha serva, tem base no que eu vou lhe dizer, no que eu vou te mostrar. Aí o Senhor, olha o que o Senhor fez, irmãos. O Senhor me trouxe, falou para mim, minha serva, lembra de quando eu te dei uma visão no ano de 2022? Irmãos, o Senhor tinha me dado uma visão no ano de 2022. Essa visão, irmãos, eu estava dormindo e a madrugada, às 5h31 da madrugada do dia 13 de março de 2022, estava amanhecendo um domingo, e o Senhor me deu uma visão a qual eu estava andando num lugar sozinha, e de repente eu vi um homem próximo a mim, e olha, irmãos, eu até tinha colocado no Facebook na época, que igual eu digo que eu não trabalhava com YouTube, agora que eu trabalho não tem muito tempo, mas naquele tempo eu entregava as profecias de Deus pelo Facebook, a qual foi entregue, digo aqui porque Deus me manda novamente dizer, a profecia sobre a nuvem negra que ia pairar sobre esta nação chamada Brasil. O Senhor me mandou, coloquei a profecia no dia 6 de agosto do ano de 2017, portanto a profecia se cumpriu no ano de 2020, lá pelo mês de março, depois do carnaval já apresentou mesmo, né? E foi a Covid-19, a pandemia, porque depois o Senhor me disse, me fez uma pergunta, minha serva, qual é a nuvem negra que eu profetizei na tua boca no ano de 2017? No dia 6 de agosto, eu disse, não sei, Senhor. Ele disse, a pandemia que chegou aí, a Covid-19. Portanto, também o Senhor me arrebatou ao céu no mês de abril do ano de 2021 e me mostrou que haveria guerras. Também, irmãos, as guerras se cumpriram no ano de 2022. A guerra da Ucrânia e a Rússia,
e também agora Israel e Hamas. E aqui o Senhor me trouxe essa semana me dizendo, tem base, minha serva, o que você vai dizer? E aqui eu digo, irmãos, olha aqui, na época eu coloquei assim, a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora são 5h31 do dia 13/3/2022, domingo. Há alguns minutos eu tive esta visão, vindo da parte do Senhor. Somente o Senhor tem a explicação sobre o que Ele me mostrou. Eu não vou traduzir porque Ele não me contou nada. Somente me mostrou esta visão. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse aqui foi o texto, né? O título em cima que eu coloquei, porque eu gravei assim, irmãos, eu coloquei o celular para gravar a Bíblia, nesse horário que eu me acordei, assim que eu tive a visão, porque eu gravava assim, irmãos. Vocês procurando lá no Facebook da Profetisa do Rei, vocês vão ver que eu gravava assim a Bíblia e ali entregava os recados de Deus. Porque quando eu criei essa conta no Facebook, foi pedido de Deus, foi a pedido do Senhor, depois que Ele pediu muito para mim, foi criada essa conta. E o Senhor pediu na época que eu não colocasse foto minha no perfil do Facebook. Eu disse para o Senhor, o que eu coloco então, Senhor? Ele falou, coloca um leão, o leão da tribo de Judá. Porque tudo que você entregar, as profecias que você entregar, não é para a tua glória, mas somente para a minha glória. Então você não aparece. Eu fiquei, irmãos, durante muito tempo sem aparecer, não tinha foto minha, não tinha nada. Só tinha ali a minha voz entregando as profecias de Deus. E aí, portanto, nessa data aqui, que aconteceu essa visão que eu tive, nesse dia 13 de março de 2022, né? Foi assim que aconteceu, eu também filmei a Bíblia e ali entreguei, irmãos. Levantei pela madrugada, fui num cantinho sozinha e ali gravei. Tá lá, irmãos. Tem base. O Senhor me disse essa semana, pode falar, minha serva, o que eu pôr na tua boca, porque tem base. Eu peço para todos vocês, eu convido vocês, aliás, a entrar lá no meu Facebook. Vocês vão encontrar, procura que vocês vão encontrar esta profecia relatada lá no ano de 2022. Eu peço que vocês vão lá, quem se fizer interessado em entrar lá e confirmar, porque como eu estou sempre dizendo, irmãos, assim, profecia de Deus não é aquilo que você está vendo e conta, e diz Deus está mandando falar. Profecia de Deus não é também depois que acontece uma profecia verdadeira, que foi entregue por um profeta verdadeiro, aí aquele que se diz profeta, fala aí, aconteceu. Aconteceu o quê? Você tem alguma coisa gravado para mostrar que Deus falou antes contigo e depois, no tempo certo, do tempo de Deus, aconteceu o cumprimento da profecia? A profecia se cumpriu. Se você tiver base, como eu tenho base, de tudo aquilo que o Senhor me dá, eu falo isso não por minha glória, porque eu não tenho glória. A glória é do meu Deus, mas eu falo isso com toda certeza, eu posso falar. Porque tudo aquilo que o Senhor me dá, que o Senhor manda, que o Senhor profetiza na minha boca, porque eu não profetizo nada. Mas o que Deus profetiza na minha boca tem base, tem data. Tem data marcada de quando eu estou entregando o recado de Deus. O Senhor não me entregou ainda nenhuma profecia com data. É assim que Ele faz comigo. Ele entrega, Ele profetiza na minha boca, eu marco ali o dia que eu estou entregando. O acontecimento não me pertence, pertence ao grande profeta, ao excelentíssimo profeta, o grande Deus,
O profeta fiel e verdadeiro, pertence somente a ele a data dos acontecimentos, irmãos. Portanto, tem base no que eu vou dizer aqui agora, mandado de Deus. O Senhor, irmãos, mostrou esta visão para mim. E o Senhor me fez andar por um lugar muito longe, e eu vi quando aproximou um homem de mim. E eu olhando, irmãos, para o lado assim, lá no céu, nas alturas dos céus, eu vi, irmãos, Labachandaracantarai. Aleluia! Glória a Deus! Falo com convicção diante de Deus e com firmeza diante do Espírito Santo de Deus. Tem base. Tem base. Procuram lá que vocês vão encontrar no Facebook essa profecia em 2022. Quando eu digo aqui, esse texto que eu escrevi aqui, dizendo que o Senhor, eu não ia traduzir nada, porque o Senhor não me tinha me dito nada. Ele somente me mostrou esta visão. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu digo para vocês conforme foi a visão, irmãos. Eu nesse local muito longe, se aproximou de mim um homem, e para lá para a altura dos céus, eu vi que de um lado estavam todas as bandeiras. De um lado tinha muitas bandeiras dos países, do outro lado também muitas bandeiras dos países. Tudo ali, irmãos, como se tivesse dividido a mesma quantidade de bandeira do lado esquerdo e a mesma do lado direito. Mas no centro, ali no meio das bandeiras, estava ali a estátua da liberdade. Eu estava ouvindo hoje um vídeo do irmão Tiago Pavarini, dos Estados Unidos. Eu não consegui mandar nada para ele. Eu ia até mandar para ele aqui, para ele analisar, para ele ver esta profecia que o Senhor me deu, esta visão profética que Ele me fez ver nesta madrugada desse dia, a qual está aqui, que eu já mencionei para vocês. E ali, irmãos, aquela estátua da liberdade no meio, e brilhava ali onde estavam aquelas bandeiras, um raio brilhava, e aquela estátua da liberdade brilhava, irmãos. Aleluia! Ela brilhava ali como ela dizendo, mostrando para mim assim: eu estou no centro de tudo. Eu comando tudo, comando todos esses países que estão de um lado e desse outro lado. Eu comando todos. Ali ela não falava, a estátua estava inerte, mas os raios faziam ela brilhar, como raios, uma grande tempestade de chuva, e ela brilhava, aquele raio brilhava aquela estátua. E o Senhor não tinha me dito nada, mas Ele me fez entender que essa bandeira, essa estátua da liberdade estava me dizendo que ela iria dominar sobre todos os países. E agora, na presente data, nesse instante, né, por esses dias, perdoe-me, meus irmãos, nós estamos vendo aí o que está acontecendo, irmãos. Nós estamos vendo, não precisamos ficar mencionando aqui nesta gravação, nem uma coisa e nem outra, porque todos estão vendo aí o que está acontecendo. Estados Unidos está aí, agindo dessa forma aí, e o Senhor vem dizer assim, irmãos, os acontecimentos lá dos Estados Unidos. Aí o Senhor falou comigo essa semana: minha serva, tudo que você viu, a visão que você viu no ano de 2022, que eu não te falei nada, eu só te mostrei, agora eu falo para você, minha serva. Eu falei: pode falar, Senhor. Ele disse: você coloca, avisa meu povo, me buscar em oração. Brasil, Brasil, acorda, Brasil. Diz Deus: acorda, minha nação brasileira. Acorda, nação brasileira.
porque eis que o que está vindo sobre as nações, porque eis que eu estou chegando, Labacantalai, eis que eu estou vindo para levar a minha igreja, arrebatar a minha igreja. Eis que eu estou vindo, não preocupeis, filhos meus. Continue sendo fiéis a mim, tenhas amor uns com os outros. Trate seu irmão como superioridade. Lembra, filhos meus, quando eu lavei os pés dos meus discípulos, eu sendo Deus, não usurpei por ser maior do que o meu Pai, mas eu mostrei humildade. Brasil, acorda, Brasil, nação brasileira, me busque, em oração e jejum, me busque com sinceridade, povo meu, porque o que está vindo sobre o mundo, sobre todo o mundo, é espanto. É um grande espanto que está vindo sobre a terra. Eis que eu sou o Filho do grande Deus, o Senhor Jesus Cristo enviado, o Salvador do mundo. Eis que sou o Senhor Jesus e falo convosco. Eu estou chegando, povo meu. Acorda, povo meu, desperta os que estão dormindo. Desperta os que estão dormindo. Não sejais como as 5 virgens loucas, mas sejais como as 5 virgens prudentes. Porque queira ou não queira, aceite ou não, confie ou não, duvide ou creiam, eu estou vindo para arrebatar a minha igreja. Mas antes está vindo uma grande dificuldade sobre os países. Nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. Os filhos contra pai, filho contra pai, os filhos na carne, os filhos biológicos, contra os pais biológicos. Sim, mas porém quero vos dizer, filho contra pai, servos de Deus que se levanta contra o meu pai, com ignorância, brutalidade, falta de fé, falta de esperança, incredulidade, blasfêmia, luxúria e toda sorte de pecado. Se levantam contra o próprio Deus. E também vem vos dizer nação contra nação. As nações estão aí. Oh, glória a Deus, oh Deus grande e poderoso. Eu não sabia, ó Senhor, que esta visão que o Senhor me deu no ano de 2022, hoje o Senhor estaria trazendo para mim. Confirmações de acontecimentos que virão, nação contra nação. Nação não conseguirá mais entender a outra nação. Eis que os homens não compreenderão a língua dos outros homens, não entenderão o projeto dos outros homens, não entenderão qual é a vontade do outro homem. Está acontecendo, e eis que o que eu mostrei para minha serva, assim diz o Senhor, nesse ano de 2022, a estátua da liberdade no centro, dividia dos dois lados todos os países, a mesma quantidade à esquerda, a mesma à direita, e ali a estátua da liberdade no centro de tudo. É o que está acontecendo agora.
Observe os Estados Unidos, o que está acontecendo. Já é profecia. É a profecia que eu profetizei. É a visão profética que eu dei para minha serva em 2022. No dia 13 de março. Aleluia, Jesus. Vocês estão todos convidados assim, não diz o Senhor, diz eu mesmo aqui. Essa pequenininha de Deus, digo para vocês. Vocês estão todos convidados para ir lá buscar a confirmação de tudo que eu estou dizendo aqui. Aleluia, Jesus. Não aguarde o que seja dias bons, irmãos. Não aguarde, porque a profecia de Deus tem que se cumprir. A profecia de Deus tem que se cumprir na terra, não tem como negar, não tem como. Porque passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E esses que estão aí não creem na minha palavra, não creem na minha vinda, e quando o meu servo ainda anuncia a minha palavra, anuncia a minha vinda, são maltratados, ofendidos. Mas não estranhais, meus filhos, porque maiormente sofreu o Senhor Jesus, maiormente sofreu o Filho de Deus. Poucos acreditaram no Senhor Jesus, poucos acreditaram nas suas palavras de verdade e vida, poucos criam na palavra que procedia, que saía da boca do Senhor Jesus. A quantidade de blasfemadores, incrédulos, que não criam no Senhor e maltratavam o Senhor com toda sorte de nomes terríveis, ofendiam nosso Senhor Jesus. Não é diferente hoje, somos homens. Existe o profeta verdadeiro de Deus na terra. Deus sabe quem são eles. Mas, irmãos, pela vontade de Deus, em vez de ofender aquele que vem trazer uma palavra, o mensageiro de Deus, respeite o mensageiro de Deus. Melhor será para você. Melhor será assim fazer do que duvidar das coisas de Deus. E irmãos, o que o Senhor me traz nesta noite. Eu creio que eu entreguei conforme o Senhor me pediu. Irmãos, está preparando aí dias difíceis, irmãos. Pessoas reclamam, pessoas não agradecem a Deus por nada. Pessoas que têm de tudo, irmãos, não agradecem. E muitas vezes nós vemos quem não tem nada agradecendo a Deus, por o mínimo que seja, um pouquinho que seja, eles agradecem a Deus. Bem-aventurado é o homem que crê em Deus. Bem-aventurado é o homem que crê na vinda do Senhor. Bem-aventurado é aquele homem que agradece a Deus por tudo que ele tem. Irmãos, é mais fácil agradecer a Deus por uma mínima coisa que o pobrezinho tem. Porque tem pessoas que têm demais, irmãos. E quanto mais tem, mais quer. Eu ouvi um tempo desse atrás, um cooperador dizendo que ele ficou indignado com uma serva de Deus, com uma irmã, porque essa irmã queria comprar um carro zero. E aí essa irmã foi comprar esse carro, mas ela queria na cor vermelha, era o lançamento do momento. Ela queria naquela cor vermelha. Chegando lá, como estava as vendas estavam absurdamente, estava a procura muito grande daquele veículo. E aí a última cor vermelha, o vendedor disse que tinha saído naquela semana, tinha sido vendido.
Ela ficou daquele jeito, assim disse esse cooperador, né? Ela ficou daquele jeito, o homem ofereceu para ela, disse, tem esse amarelo aqui muito bonito. Ela disse, não quero amarelo. Deus disse que eu ia comprar o meu carro, mas eu quero da cor que eu quero, não quero amarelo. Aí ele disse, então, eu só não sei se vai vir mais carros desse lançamento, não sei se vem mais ou se não. Por que a senhora não leva amarelo? Não quero, só quero se for vermelho. Eu quero do jeito que Deus falou comigo, irmãos. Tem gente que quer demais, meus irmãos. Não agradece o nosso Deus por nada. Olha como nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Ele era um príncipe. Estava na glória com o Pai. Veio aqui na terra, se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Olha, irmãos, o exemplo que ele veio. Deus abençoa, Deus faz o que ele quer, Deus pode abençoar muito alguém na terra conforme a vontade de Deus. Mas tenhamos humildade, irmãos, de saber que o nosso Senhor Jesus, aquele que veio do céu, dono de todas as coisas, veio tão humilde, irmãos. Nasceu ali na manjedoura, daquela forma ali, precisou dos animais, com ali o calor da boca dos animais, das vacas ali, dos bois, soprar o menino Jesus naquela madrugada fria, naquele dia tão frio, porque nem nada para pôr no corpo ele tinha. E aquele bebezinho nasceu naquela manjedoura, veio trazer esse exemplo de humildade. Existe, irmãos, pessoas ricas, eu sei disso, que eu já conheci, pessoas ricas materialmente, abençoadas por Deus, que tem uma grande humildade, irmãos, que tem, irmãos, uma caridade muito grande pelos mais necessitados. Eu sei, irmão, das coisas que eu falo, mas, irmãos, tem muitos que tem, não agradece a Deus. Não precisa você repartir o que você tem com o teu irmão que não tem nada, não precisa. Mas agradece a Deus por tudo que Ele te deu, tudo que das mãos do Senhor recebeste. Porque, irmãos, nada do que você tem veio de você mesmo. Veio do teu trabalho, veio. Olha para que lado o Senhor está trazendo aqui. Eu não sabia que o Senhor ia trazer essas palavras, jamais. Mas olha, irmãos, o que eu tenho veio do meu trabalho. Claro que veio do teu trabalho. E quem te deu o teu trabalho? Foi Deus? Quem te deu o teu estudo para você ter o teu trabalho? Não foi Deus? Quem deu sabedoria